Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meus amigos, como você viu aí na leitura inicial do vídeo, nós vamos falar hoje, quero falar um pouco com vocês sobre a questão de a fé cristã. A palavra de Deus diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. É interessante você abordar por esse aspecto, porque a fé, ela, para alguns, parece ser algo muito irracional. Quando nós olhamos para fé salvífica, ou seja, a fé que salva, é algo que realmente vai trazer o sobrenatural para a vida daquela pessoa. Então a Bíblia vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é interessante porque hoje nós nos deparamos com pessoas que nunca experimentaram o encontro com Deus e dizem que têm fé. E aí, quando colocado à prova, nós vemos que a fé que cada um deles tem está baseada simplesmente na convicção humana. Ou seja, aquela fé que todos nós já nascemos com ela. A Bíblia diz que pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes, preferiu ser maltratado. Ou seja, a Bíblia diz que o Moisés, vivendo no palácio real, ele decidiu, isso aqui é passageiro, há algo muito superior, porque ele via. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Isso lhe foi imputado como justiça. No capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, e ele vai dizer assim: porque Abraão creu contra a justiça. Porque que significava isso? A Bíblia diz que Abraão cria que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Gente, isso é fantástico, porque no capítulo de 24 de Gênesis, você vai ver Deus chegar, Abraão levar Isaac para sacrifício. E ele estava sozinho ali, deixou os servos e seguiu. A Bíblia diz que ele chegou lá no monte, o próprio Isaac perguntou: pai, olha só, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas o cordeiro, que é o hábito nosso para sacrifício, não está aqui não. Abraão fala: o cordeiro, Deus para si proverá. Quando chega em Romanos, que o apóstolo Paulo faz essa declaração, o apóstolo Paulo enxerga pela visão do Espírito Santo o que aconteceu com Abraão naquele momento. O Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo o que estava no interior do coração, da mente de Abraão naquele momento. A Bíblia diz que Abraão creu que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Ele creu contra a esperança. Gente, sabe o que significa isso? Significa que, mesmo que Isaac fosse posto no fogo e fosse incinerado, Abraão acreditava que depois dele ser incinerado, que o corpo dele teve ficado todo queimado, Deus de novo traria Isaac à vida. Você tem noção do que é isso? Dá para entender o que é fé? Por quê? Porque Abraão ele estava seguro na palavra de Deus. Porque em Gênesis, no capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Porque lá eu te farei uma grande nação.
e tu serás uma bênção. Ou seja, baseado no Deus que não mente, no Deus verdadeiro e fiel, Abraão agora descansa, entrega e confia. A fé é isso. Agora, como adquirir essa fé? A Bíblia diz que existiram homens, como em Hebreus, capítulo 11, da galeria dos homens da fé. A Bíblia diz que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram força. Isso é a capacidade da fé, que faz você ver o invisível, acreditar no impossível. A Bíblia vai dizer, quando fala sobre fé, fala sobre Estevão, sobre Misael, Ananias, Azarias, sobre Daniel. Isso aí é o dom da fé. Significa que eles viveram tão baseado num relacionamento com Deus, em que a morte para eles era uma questão de se Deus quisesse que eles morressem ou não. Eles acreditavam tanto em Deus que a sua confiança, até da própria vida, não preocupava eles, porque eles acreditavam num Deus todo-poderoso que está no controle de todas as coisas. Agora, como adquirir essa fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, já chegando ao final, eu quero dizer para você, o que tu tem ouvido? Às vezes você não consegue dar um passo de fé, porque você ouve só besteira. Escute, se você está ouvindo o conselho dos amigos de Jó, se você está ouvindo os conselhos dos fariseus, se você está ouvindo o conselho de só pessoas derrotadas, com espírito amargurado, só ouvindo só músicas que não edificam, que não glorificam a Deus, conversa e diálogo que realmente não leva nada a lugar nenhum, essa fé não vai conseguir, você não vai conseguir adquirir essa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que a Bíblia recomenda você ler a palavra? É interessante, e aqui no canal eu já falei sobre isso, que tem alguns aspectos da caminhada cristã que são exclusivos. Por exemplo, eu falei aqui sobre que o povo é destruído porque falta conhecimento. É exclusivo. Conhecimento. Agora, adquirir fé é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus, assim como outros fundamentos, outras condições para você continuar a avançar com Deus? Porque, dentre muitas coisas que são feitas, existem coisas que são específicas e devem ser tido como disciplina. Ou seja, como o Salmo 1 diz, meditar de dia e de noite. Como Josué capítulo 1 diz, meditar todo dia. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não perca tempo dando ouvido a pessoas que não valem a pena ouvir, conselhos que não vale a pena ouvir. Escute, se tem uma coisa valiosa na minha e na tua vida, é o tempo. Como diz a própria palavra de Deus, o tempo, ele realmente, ele vive sempre em andamento. É de fé em fé, de glória em glória. É uma experiência com Deus hoje, outra amanhã. O tempo passa. O salmista do Salmo 89, ou melhor, do Salmo 90, ele diz a duração da nossa vida de 70 anos. Quem passa além disso é pela sua robustez, ou seja, o vigor físico. O tempo passa rápido, queridos. Você precisa entender. O tempo passa rápido e não tem como você diminuir isso, não. Agora você tem que, como diz o apóstolo Paulo, remir no tempo, porque os dias são maus. Deus abençoe.
Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida.